Depois de quase 8 anos de negociações internacionais, entrou em vigor em 2005 o Protocolo de Quioto. O documento, assinado por 141 países, tem como objetivo maior conter o aquecimento global, que já começa a afetar o clima do planeta. Da Revolução Industrial até os dias de hoje, desenvolvimento é sinônimo de fumaça. Nos últimos 150 anos, a queima progressiva de petróleo, carvão e gás gerou prosperidade e riqueza. Mas nem tudo ocorreu como previsto. Dos 7 bilhões de toneladas de carbono lançadas por ano na atmosfera, apenas 4 bilhões são absorvidos pelas florestas e oceanos. O resto, 3 bilhões de toneladas, vai se acumulando lenta e perigosamente. A quantidade de carbono na atmosfera vem sendo medida desde 1860. De lá para cá, as emissões não param de crescer. No mesmo período, a temperatura média do planeta também vem aumentando. Apenas no século XX, a temperatura da Terra subiu 0,6 graus centígrado. Parece pouco, mas no corpo humano, essa diferença já é suficiente para causar febre. Para os cientistas da ONU, não há dúvidas. O planeta está doente. Os 175 países assinaram durante a Rio 92 o Acordo do Clima. O documento reconhecia a necessidade de uma estratégia global para enfrentar as mudanças climáticas. 5 anos depois, na cidade japonesa de Kyoto, surgiu o protocolo. A imensa maioria dos países já ratificou o protocolo de Kyoto. Até agora, 141 nações do mundo endossaram o documento. Mas apenas 36 têm o compromisso formal de reduzir as suas emissões. São os países do chamado Anexo 1, que se industrializaram primeiro e, portanto, mais contribuíram para o aquecimento global. Cada um desses países tem uma meta diferenciada, mas, na média, eles devem reduzir em pelo menos 5% as suas emissões, tendo como base o ano de 1990. O prazo para o cumprimento dessa meta é entre 2008 e 2012. O protocolo de Kyoto ele só estabelece metas para o primeiro período de compromisso. Ele fala em primeiro período de compromisso, ou seja, deixa a entender que vai ter o segundo, o terceiro, o quarto período de compromisso e estabelece 5 anos, entre 2008 e 2012, mas é silencioso sobre o que acontece a partir de 2013. O protocolo de Kyoto oferece excelentes oportunidades de negócio para o Brasil. Pelo acordo, os países industrializados têm a opção de reduzir suas emissões de carbono na atmosfera, investindo nos países em desenvolvimento. Não é fácil captar recursos dos países ricos para projetos que reduzam as emissões de carbono nos países em desenvolvimento. Mas, apesar das dificuldades, tudo indica que este seja um mercado em expansão. O efeito estufa promete aquecer os negócios no mercado financeiro no século XXI. As árvores têm uma função importante no protocolo de Kyoto. Os países industrializados podem investir em projetos de reflorestamento nos países em desenvolvimento, como o Brasil, para reduzir o estoque de carbono da atmosfera. Mas ainda há muitas dúvidas sobre a aplicação dessa regra. Dúvidas que cientistas brasileiros estão procurando responder com pesquisas inéditas no mundo. O que se transformou em problema para a humanidade é alimento para as espécies vegetais. Toda árvore, quando cresce, retira carbono da atmosfera. Ele fica estocado na árvore até que ela deixe de existir. É quando o carbono é devolvido para a atmosfera. O protocolo de Kyoto permite que os países industrializados reduzam suas emissões de carbono plantando árvores.
Mas como a prioridade do acordo é investir em energia limpa, as florestas têm uma participação tímida no universo das emissões a serem reduzidas, apenas 1%. Além disso, a ciência ainda não descobriu com exatidão como medir a quantidade de carbono em cada árvore. O Laboratório de Mudanças Climáticas do Instituto de Botânica de São Paulo desenvolve um trabalho pioneiro no mundo. Aqui se mede a quantidade de carbono estocada em plantas nativas do Brasil e como cada uma dessas espécies absorve o carbono da atmosfera. As plantas crescem em ambientes distintos. Nessa câmara aqui é reproduzida a atmosfera como ela é hoje. Nesta outra, a quantidade de carbono é multiplicada por 2. Aqui dentro é reproduzida a atmosfera que o planeta deverá ter daqui a 50 anos. O gás carbônico bombeado para as câmaras é monitorado pelos cientistas. A concentração de CO2 é controlada com medidores digitais. As plantas absorvem o carbono pelas folhas. E é justamente pelas folhas que os cientistas estão comprovando as primeiras mudanças causadas pelo aquecimento global nas árvores. As análises das folhas em baixas temperaturas permitem que a estrutura molecular não seja afetada e novas descobertas importantes estejam a caminho. A ficção supera a realidade. Hollywood exagerou quando mostrou os efeitos do aquecimento global. A dura realidade das tsunamis no sul da Ásia não tem nada a ver com o aquecimento global. Mas o efeito devastador das ondas gigantes lembra alguns dos cenários previstos pelos cientistas da ONU por conta das mudanças climáticas. Antes das tsunamis, a elevação gradual do nível do mar já era um problema para os 311 mil habitantes do arquipélago das Ilhas Maldivas, no Oceano Índico. No Pacífico, os moradores das Ilhas Tuvalu entraram para a história como os primeiros exilados ambientais. Para fugir do avanço das águas, 11 mil ilhéus migraram para a Nova Zelândia. A elevação do nível do mar em 1 metro seria suficiente para alagar grande parte das áreas costeiras do mundo. Segundo os cientistas da ONU, países abaixo do nível do mar, como a Holanda, seriam obrigados a gastar fortunas reforçando os diques. Em Bangladesh, onde não há dinheiro para construir diques, a previsão é de que 17 milhões de pessoas tenham de abandonar suas casas. Estima-se que 40% das praias brasileiras sejam mais vulneráveis ao avanço gradual do mar. Em pelo menos 22 pontos da costa, da região norte ao extremo sul do país, essa vulnerabilidade é maior. Na região norte, há 1 ponto no estado do Pará. No Nordeste foram identificados 11 pontos de vulnerabilidade, 5 na região Sudeste e 4 na região Sul. Manguezais, dunas e áreas densamente povoadas, próximas de estuários, como é o caso do Rio de Janeiro e do Recife, oferecem menos resistência ao mar. São mais de 140 milhões de automóveis circulando nas ruas nos Estados Unidos. O líder mundial do consumo também é o país que mais contribui para o aquecimento da Terra. Sozinhos, os Estados Unidos emitem 25% dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Todo dia, os americanos queimam 20 milhões de barris de petróleo, lançando fumaça no ar. Na Rio 92, o governo do presidente George Bush pai assinou a Convenção do Clima. O sucessor, Bill Clinton, aprovou o protocolo de 97. Mas o atual presidente Bush, quando ainda era candidato em 2000, afirmou neste debate que jamais permitiria que os Estados Unidos pagassem o preço pela limpeza do ar do mundo.
jamais aprovaria o Tratado de Quioto. Bush foi mais longe, negou as descobertas científicas, disse que as pesquisas sobre efeito estufa e aquecimento da Terra não são unânimes nem definitivas. O economista Jeffrey Sachs diz que os Estados Unidos estão vivendo no mundo da fantasia. Infelizmente, nossos líderes têm feito de conta que as descobertas científicas não existem. O Tratado de Quioto será implementado sem a participação dos Estados Unidos. Ele diz que o preço do combate ao efeito estufa deve ser pago pelos países ricos. Mas se os ricos não conseguem nem combater a fome e a miséria que são visíveis, é realista esperar que combatam o efeito estufa? O maior desafio é entendermos que estamos diante de problemas comuns, parar de atirar uns nos outros, de fazer guerras e entender que estamos do mesmo lado de um grande problema e que precisamos trabalhar juntos para resolvê-lo. A fumaça lançada 150 anos atrás continua por aí. O gás carbônico das primeiras fábricas da Inglaterra ou dos primeiros automóveis dos Estados Unidos ainda está acumulado na atmosfera. O CO2 leva séculos para se decompor. Por esse motivo, os países que se industrializaram primeiro contribuíram muito mais para o aquecimento global do que os outros. Um relatório oficial do governo informa que 77% de todo o gás carbônico lançado pelo Brasil na atmosfera tem origem nas queimadas. A situação é grave, mas feitas as contas, as queimadas no Brasil não seriam suficientes para superar os estragos causados pelos países ricos nos últimos 150 anos.